Fala pessoal, tudo bem? Professor Davi Dunk aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão, de revisão aí para sua prova, para você que está estudando aí para o concurso de número 192 da magistratura, Para você que me conhece, eu sou o professor Davi Dunk, sou professor aqui no curso magistrar, além de professor, dou aula, ministro aulas de direito penal, processo penal, legislação penal extravagante, além de professor também sou advogado e autor de livro de penal para concursos, Escrevi um livro pela editora Juspódio, onde eu comentei quase 3.000 assertivas de direito penal parte geral, que inclusive nesse nosso aulão de hoje nós vamos aí focar, vamos trabalhar várias questões da banca VUNESP, referentes à parte geral. A parte geral de direito penal, com certeza uma aula extremamente produtiva aí rumo à sua aprovação, beleza? Qualquer dúvida, qualquer indagação em relação às questões, conte comigo, estou à sua disposição, pode mandar lá no meu Instagram, se porventura você tiver alguma dúvida, pode mandar lá no meu Instagram, penal.aulas, já me segue lá, qualquer dúvida, qualquer indagação, conta comigo aí, pode mandar lá no meu direct, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos começar então com a primeira questão, banca VUNESP aqui, questão fala o seguinte: a embriaguez, olha só, a embriaguez deve ser considerada circunstância agravante do crime quando? E aí, pessoal, olha só, quando é que a embriaguez ela vai ser considerada como circunstância agravante? Quando? Pessoal, se você abrir lá no artigo 61 do Código Penal, você vai ver que tem uma situação que a embriaguez ela é considerada como agravante, é a chamada embriaguez pré-ordenada, que é aquela embriaguez em que o agente ele se embriaga para ter mais coragem, para ter mais ousadia, para ficar mais corajoso para praticar o crime. É a chamada embriaguez pré-ordenada, que é uma circunstância agravante aplicável lá na segunda fase da dosimetria da pena, beleza? Então, olha, nesse caso, Nesse caso é agravante decorrente de estado de violenta emoção? Não. Quando poderia ser evitada? Também não. Quando a embriaguez é pré-ordenada, gabarito letra C, decorre involuntariamente? Cuidado, pessoal. A embriaguez involuntária, olha só, a embriaguez involuntária, isto é, aquela decorrente de caso fortuito ou força maior, quando ela é uma embriaguez completa, nesse caso, o réu pode ser isento de pena, Pode ser isento de pena, aí, porque naquele momento, quando uma pessoa ali, ela fica completamente embriagada, de forma involuntária, isto é, decorrente de caso fortuito ou força maior, Nesse caso, o agente, naquele momento, ele é inimputável, portanto, excludente da culpabilidade, causa de isenção de pena, que não é esse caso. Aqui a gente está falando de uma circunstância agravante, A questão perguntou aqui em relação a agravante. Então, realmente, a embriaguez, ela será agravante quando é uma embriaguez pré-ordenada, gabarito, letra C, beleza? Vamos lá, questão agora número 2, fala o seguinte, é circunstância que sempre atenua a pena, então aqui nós estamos falando de atenuante. Vamos lá, o desconhecimento da lei, a ausência de dolo antecedente, a conduta da vítima ou estado de embriaguez involuntária. Pessoal, vamos lá, a B e a C e a D estão erradas por quê? Não constam essas situações lá nas atenuantes, Onde que eu encontro as atenuantes? Vamos se lembrar? Dentro da dosimetria da pena, vamos relembrar que o nosso Código Penal adotou o critério, o sistema trifásico, com fulcro lá no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, o juiz analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, pelo qual o juiz aplica a pena base, que é a pena da primeira fase. Na segunda fase, o juiz analisa as circunstâncias agravantes, previstas lá nos artigos 61 e 62 do Código Penal, e as atenuantes, artigos 65 e 66 do Código Penal, onde o juiz aplica a pena intermediária, e por derradeiro, na terceira e última fase da dosimetria, o juiz aplica as majorantes, causas de aumento, e minorantes, causas de diminuição. Nessa questão aqui está perguntando qual que é uma circunstância que sempre atenua a pena. Se você abrir lá no artigo 65 do Código Penal, você vai ver as circunstâncias atenuantes, 65 e 66. Lá no artigo 65, você não encontra, essas circunstâncias das assertivas B e C e D, A ausência de dolo antecedente, não. Conduta da vítima, nada a ver. Estado de embriaguez involuntária, também não. Como já expliquei para você, a embriaguez involuntária, se for uma embriaguez completa, isenta o réu de pena, que não é o caso. Então aqui, mas lá tem o desconhecimento da lei? Sim. Se você abrir no artigo 65 do Código Penal, você vai ver que o desconhecimento da lei é uma causa que atenua a pena do réu. Gabarito, então, aqui, da 2, letra A. Beleza? Vamos lá. Questão agora de número 3, que fala o seguinte, é requisito para concessão do livramento condicional. Vamos lá, livramento condicional. Olha só. A realização de trabalho ou estudo durante os 6 meses que antecede
anteceder o pedido de livramento? Não, pessoal, isso aqui não consta em lei. Na verdade, se você abrir lá no artigo 83, inciso 3, a linha C, lá fala que o agente tem que ter bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Mas não fala a realização de trabalho e estudo durante os 6 meses que antecederam o pedido de livramento. Não. B. Não tenha cometido falta grave nos últimos 18 meses? Não, pessoal, um dos requisitos é que não tenha cometido falta grave nos últimos 12, né? Nos últimos 12 meses e não 18 meses, beleza? Vamos lá, C. Aptidão para prover sua subsistência ou comprovar quem o possa fazer em decorrência de trabalho honesto? Não, pessoal, olha a pegadinha aqui, ó. Realmente, um dos requisitos é que o agente tenha aptidão para prover sob subsistência e em decorrência de trabalho honesto. Agora, essa parte aqui, ou comprovar quem o possa fazer, um terceiro que possa comprovar, a lei não traz esse requisito de um terceiro que possa comprovar. Não, aí essa parte está errada, ok? Então, só pode ser a letra D, ó. Que a pena privativa de liberdade seja igual ou superior a 2 anos. Pessoal, é isso. Inclusive, se você abrir lá no artigo 83 do Código Penal, que lá nós temos o Instituto do Livramento Condicional, você vai ver no próprio caput que, obviamente, o livramento condicional ele só pode ser aplicado quando uma pessoa é condenada a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Igual ou superior a 2 anos. E isso, por consequência, o que a gente entende sobre isso? Nós entendemos, então, que o livramento condicional não se aplica aí às penas restritivas, penas pecuniárias, penas restritivas. Por quê? Porque ela só aplica se o agente foi condenado a uma pena privativa de liberdade, cuja a pena que ele foi condenado seja igual ou superior a 2 anos. Beleza? Que é o caso da questão aqui, gabarito, realmente, letra D. Beleza? Show? Vamos lá. Vamos agora para a questão de número 4, que fala o seguinte, ó. Sobre a extinção da punibilidade, é incorreto, tá pedindo errado, ó, é incorreto afirmar que, vamos lá, é extinta pela prescrição, decadência ou preempção? Sim, pessoal, se você abrir lá no artigo 107 do Código Penal, você vai ver que a prescrição, a decadência ou a preempção são causas de extinção da punibilidade. Essa está correta, mas a questão pediu a errada, então não é essa, né? B. É extinta pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada? Sim, pessoal. Vamos se lembrar que a renúncia do direito de queixa ou perdão aceito são causas de extinção da punibilidade específicas nos crimes que envolvem crimes de ação penal privada. Então, também está correto, ok? Letra C. Quando extinta para o crime que servir como pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro delito, a este último se aproveita para fins de redução de pena? Não, pessoal, não se aproveita. Não se aproveita aí para fins de redução de pena. Não se aproveita. Então, por exemplo, se o sujeito ali praticou um furto, furtou um celular, e depois esse celular foi para a mão de uma outra pessoa que praticou a receptação. Mesmo que, por exemplo, vamos imaginar que em relação ao crime antecedente, em relação ao furto, tenha ocorrido, por algum motivo, a extinção da punibilidade, essa extinção da punibilidade em relação ao crime antecedente, em relação ao furto, não vai aí aproveitar lá na receptação para de alguma forma diminuir a pena, para de alguma forma ali, né, alcançar, né, ali o crime de receptação. O agente praticou a receptação. Ainda que o outro crime anterior, praticado por outro agente, tenha ocorrido a extinção da punibilidade, não vai aproveitar. Essa situação não vai aproveitar lá na receptação. O sujeito praticou a receptação, ele pode sim ser punido pela receptação, da mesma forma, ok? Então aqui, porque aqui falou que este se aproveita, não se aproveita, ok? E a letra D? Então é a letra C, né? Pediu a incorreta, a letra C. E a letra D? É extinta pela anistia, graça ou indulto. Perfeito, pessoal. Vamos relembrar que a anistia, graça e indulto são causas de extinção da punibilidade prevista lá no artigo 107 do nosso Estatuto Penal. Então, a única errada aqui, realmente, gabarito, letra C. Beleza? Vamos lá. A questão agora é de número 5, que fala o seguinte, ó. Olha só. É causa impeditiva para a contagem do prazo. Então, aqui, para falar em causa, ó. Impeditiva para a contagem do prazo para a prescrição enquanto não passar em julgado a sentença final. E aí, pessoal, vamos lá. O recebimento da denúncia? Não, pessoal. Vamos se lembrar que o recebimento da denúncia ou da queixa, no momento que o juiz recebe a denúncia ou a queixa, ali nós temos a interrupção. Nós temos aqui, é uma causa interruptiva. O recebimento da denúncia ou da queixa interrompe o prazo prescricional, ou seja, começa do zero. No momento que o juiz recebe a denúncia ou a queixa, o prazo começa do zero. É uma causa de interrupção aí da prescrição. Não
impeditiva, beleza? Ok? Vamos lá. Letra B. O agente cumprir a pena no exterior? Sim, pessoal. Realmente, lá no Código Penal declara que se o agente está cumprindo ali, ele está cumprindo a pena no exterior, é uma causa o quê? Impeditiva aí do prazo prescricional. Realmente, então, é uma causa impeditiva a agente cumprir pena no exterior. Perfeito, gabarito letra B. A não localização do agente? Não, a não localização do agente não está prevista aqui, não é? Como causa impeditiva, né? Não está. E D, o início do cumprimento da pena. Não, pessoal, o início do cumprimento da pena, no momento que a gente começa a iniciar o cumprimento da pena, também é uma causa de interrupção. Interrompe, é uma causa interruptiva do prazo prescricional e não impeditiva, beleza? Então também não é essa, gabarito realmente letra B. Show de bola? Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a questão número 6, que fala o seguinte, ó. A respeito do delito culposo, é correto afirmar que... Vamos lá. Admite, olha só. Admite a compensação de culpas? Não, pessoal. Vamos lembrar o seguinte. Nos crimes culposos, né, não é admissível a compensação de culpas. Como assim, professor? Compensação de culpas. Imagine que duas pessoas ali estão dirigindo o seu veículo automotor em via pública, né? Um está em excesso de velocidade e o outro está na contramão. Os dois dirigindo de forma imprudente. E os dois acabam ali aí tendo uma colisão nos seus carros, né? Um na contramão, o outro em excesso de velocidade, né? E eles acabam sofrendo ali lesões graves, lesões gravíssimas, enfim, né? Nesse caso, eles podem compensar. Fala assim, olha, você estava na contramão, você estava errado, mas você também você estava em excesso de velocidade, estava muito rápido. Não, você também está errado. Vamos fazer o seguinte, vamos compensar as culpas? Não. Nesse caso, a gente compensa, ó, você estava errado, eu também estava, então vamos compensar as culpas. Ou seja, ninguém responde por nada. Claro que não, pessoal. O poder punitivo está nas mãos do Estado. O Ministério Público, nesse caso, obviamente... ele vai oferecer denúncia, né? Ele pode, obviamente, ali, a persecução penal nesse caso, a persecução penal não depende da vontade dos agentes. Cada um é autor e vítima ao mesmo tempo e das lesões provocadas um contra o outro. Então, os dois não podem compensar as culpas. Os dois podem ser processados criminalmente, cada um como autor e vítima ao mesmo tempo, ok? Não há o que se falar em compensação de culpas, diferentemente do cível. No campo cível, aí nós podemos ter o quê? Nós podemos ter esse acordo, a compensação e tal, no cível, mas no direito penal, compensação de culpas não é um entendimento que não é admissível, beleza? B, a culpa pode ser presumida? Claro que não, pessoal. A culpa tem que ser o quê? Provada, tem que ser demonstrada. O Ministério Público, quando ele vai ofertar uma denúncia, ele tem que demonstrar, comprovar realmente a culpa. A culpa jamais pode ser presumida, beleza? É possível a concorrência de culpas? Opa! A concorrência de culpas, sim. Não confunda a compensação com a concorrência de culpas. Por exemplo, eu posso ter ali duas ou mais pessoas concorrendo ali em um crime culposo? Sim, aí nós podemos ter. Por exemplo, imagine que o sujeito ali está em alta velocidade, em excesso de velocidade, e o outro ali está na contramão. E os dois acabam ali atropelando uma pessoa ao mesmo tempo. Os dois acabam ali atropelando uma pessoa e provocando ali um acidente, matando aquela pessoa. Veja, nesse caso, os dois concorreram para a morte da vítima. Um estava na contramão, outro em excesso de velocidade, e os dois ali acabaram ali no mesmo momento atropelando aquela vítima e provocando a sua morte. Então, nesse caso, nós temos concorrente de culpas. Os dois concorreram culposamente para a morte da vítima. Aí sim, concorrente de culpas é possível. O que não pode é compensação. Concorrência, perfeito. Ok? É admissível, então, realmente, gabarito letra C. Admite a coautoria e a participação? Cuidado, pessoal. Nos crimes culposos, primeira coisa, nos crimes culposos, é admissível concurso de pessoas? O entendimento, pessoal, hoje da doutrina e da jurisprudência é que sim. É perfeitamente admissível no concurso de pessoas, né? O concurso de pessoas nos crimes culposos. Tudo certo. Só que dentro do concurso de pessoas, o que é admissível nos crimes culposos é a coautoria. É a coautoria, jamais a participação. Como assim, professor? Por quê? Tanto a doutrina como a jurisprudência refutam refutam aí a participação nos crimes culposos. Por quê? Apenas aceitam a coautoria. Porque, veja, toda vez que eu tenho dois ou mais agentes que estão ali violando o dever e o objetivo de cuidado, estão agindo com imprudência, negligência, enfim, os dois são coautores. Por quê? Porque no momento que eles estão agindo ali com imprudência, por exemplo, ali praticando um determinado crime culposo, ambos, eles são o quê? Coautores. Por que coautores? Porque ambos estão violando o dever, o objetivo de cuidado. Então, eles sempre serão coautores. Então, toda vez que eu tenho dois ou mais agentes que estão ali contribuindo para um crime culposo, eles sempre serão
coautores. Não admite-se participação nos crimes culposos. Então lembre na sua prova, é admissível concurso de pessoas em relação aos crimes culposos? Sim, mas tão somente na modalidade de coautoria, jamais participação. O Peguinho aqui que falou aqui, ó, admite coautoria, tá certo, e participação, aí não. Beleza? Portanto, realmente gabarito letra C. Show? Vamos lá, pessoal. Próxima questão agora de número 7, que fala o seguinte, ó. São excludentes de ilicitude. Então, vamos lá. São excludentes de ilicitude. Vamos lá, pessoal. A obediência hierárquica é uma excludente da ilicitude? Não, não é. A obediência hierárquica, pessoal, vamos relembrar que se você abrir lá no artigo 22 do Código Penal, nós temos duas causas de inexigibilidade de conduta diversa, que são excludentes da culpabilidade. Quais sejam? Obediência hierárquica e coação moral irresistível. Então, a obediência hierárquica é uma excludente da culpabilidade, beleza? E o estrito cumprimento do dever legal? Aí sim, esse é. Mas obediência hierárquica não. Vamos lembrar que no artigo 23 do Código Penal nós temos 4 causas gerais de exclusão da ilicitude. Lembra do LI, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, que são causas gerais de exclusão da ilicitude. É claro que na parte especial nós podemos ter causas especiais de excludentes da ilicitude também, mas as causas gerais estão lá no artigo 23 do nosso Código Penal. Beleza? Então a letra A está errada porque a obediência hierárquica não entra aqui. B. O estrito cumprimento do dever legal, tá certo, ó, o estrito cumprimento do dever legal, realmente, e o aborto terapêutico. Pessoal, tá certo. Por quê? O que é o aborto terapêutico? Pessoal, lembra daquela situação que a vida da gestante, ela tá em risco, né? E ali não tem outro meio para salvar a vida da gestante? E aí o médico realiza o aborto para salvar como um meio para salvar a vida da gestante? Ali é uma causa especial, específica, de exclusão da ilicitude. Beleza? Você pode abrir lá no artigo 128, inciso 1 do Código Penal, que é o chamado aborto terapêutico, aborto necessário ou terapêutico, que é uma excludente da ilicitude, mas prevista especificamente na parte especial. Beleza? Show? Então, realmente, gabarito letra B. São duas causas excludentes da ilicitude, o estrito cumprimento do dever legal e o aborto terapêutico, chamado de aborto necessário. Ok? Letra C. A obediência hierárquica, não, já expliquei, que é uma causa de exclusão da culpabilidade. E a legítima defesa, sim. Ah, sim. Mas a primeira aqui, a obediência hierárquica, não. Beleza? E a coação irresistível e o aborto terapêutico. O aborto terapêutico, sim, e a coação irresistível, lembrando que se essa coação, sendo a coação uma coação moral irresistível, ela é uma excludente da culpabilidade, diante da chamada inexigibilidade de conduta diversa, que não é o caso, né? Aqui pediu excludência da ilicitude, então não é essa também. Então, realmente, pessoal, aqui, né, gabarito realmente aqui, letra B. Beleza? Show? Vamos lá, vamos agora para a questão de número 8, que fala o seguinte, ó. Na hipótese de réu condenado por crime de homicídio doloso, tendo sido reconhecidas duas qualificadoras, é correto afirmar que... E aí, pessoal, vamos lá, pessoal, quando uma pessoa é condenada por várias qualificadoras, como que vai funcionar? Pessoal, vamos relembrar o seguinte, quando o juiz, quando uma pessoa é condenada por duas qualificadoras ali, por exemplo, no caso do homicídio doloso, o juiz vai escolher uma delas para qualificar, uma delas qualifica o crime, ok? Por quê? Porque a pena do homicídio simples, artigo 121 caput, é uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, ok? E a pena da qualificadora é bem maior. Pena de qualificadora, artigo 121, parágrafo 2º. Pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, a pena mais pesada. Então, quando nós temos duas qualificadoras, nesse caso, o juiz vai escolher uma para qualificar o crime e a outra qualificadora. Veja, a outra qualificadora, ela vai ser utilizada como agravante caso ela esteja prevista lá como circunstância agravante. Se tiver prevista, vai ser utilizado como agravante lá na segunda fase da dosimetria da pena, quando da pena intermediária, beleza? Mas, porventura, se ela não tiver prevista como circunstância agravante, essa segunda qualificadora, o juiz vai o quê? O juiz vai, então, aplicá-la lá nas circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal, né? Ali, aumentando a pena base do réu, lá dentro das circunstâncias judiciais, né? Colocando como uma circunstância judicial ali desfavorável, negativa, que vai aumentar a pena do réu na segunda fase da dosimetria da pena. Beleza? Então, vamos lá, ó. A letra A fala o seguinte, ó. Uma qualificará o delito e a outra poderá ser usada como causa de aumento? Não. B. Uma qualificará o delito e a outra poderá ser usada para elevar a pena como agravante em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese, não. Só se tiver a previsão como agravante. C. Uma qualificará o delito e a outra poderá ser usada para majorar a pena base
para majorar a pena base e também como agravante, se prevista? Não, pessoal, vai usar como... E a outra vai ser usada como para majorar a pena base e também como agravante ao mesmo tempo, pessoal. Bis e idem, não. Ela vai ser utilizada como agravante se tiver previsão. Se não tiver, aí vai sim como majorante, vai aumentar a pena base. Então só pode ser letra B, né? Ó. Uma qualificará o delito e a outra poderá ser usada para elevar a pena como agravante, ó, se previsto no rol legal do artigo 61 do Código Penal, que são as agravantes. Perfeito, pessoal. Gabarito, letra D. Beleza? Show? Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a questão de número 9, que fala o seguinte, olha só. A respeito do crime praticado em continuidade delitiva, que é o chamado crime continuado, é a mesma coisa, é correto afirmar que, vamos lá, ó, sobrevindo nova lei, olha só, sobrevindo nova lei mais grave, ela será aplicada se a sua vigência for anterior à cessação do fato criminoso. Pessoal, perfeito, inclusive entendimento simulado do STF. Se você quiser anotar, a súmula 711 do STF. Vamos relembrar, pessoal, que tanto no crime continuado como também nos crimes permanentes. Então, isso vale para os crimes permanentes e para os crimes continuados. Nessas duas situações, tanto nos crimes permanentes como nos crimes continuados, se durante aí a prática dos crimes permanentes ou dos crimes continuados sobrevém uma lei mais grave, e aquele crime permanente ainda não tinha cessado, os crimes continuados não tinham cessado, o agente ainda estava praticando. Nesse caso, nós aplicamos a lei mais grave. Professor, mas nesse caso a lei não está retroagindo para prejudicar o réu? Claro que não, porque quando nós temos a vigência, a entrada em vigor dessa lei penal mais grave, o agente ainda está lá praticando o crime permanente, ou o agente ainda está lá praticando os delitos continuados e está em continuidade delitiva. O que não pode é o seguinte, se o sujeito está praticando um crime permanente ou um crime continuado ali, né? Beleza, ele terminou agora, acabou de terminar. O crime permanente ali soltou a vítima estava sequestrada, ele liberou ela, por exemplo, E aí, passa, no outro dia, por exemplo, surge uma lei mais grave em relação àquele crime. Aí ela não pode retroagir. Agora, se a vítima, por exemplo, crime permanente, a vítima ficou ali sequestrada 10 dias, e no 5º dia que ela estava sequestrada, surgiu uma lei mais grave. Nesse caso, aplica-se a lei mais grave. Isso vale para o crime permanente ou para o crime continuado, né? Que nós temos vários crimes em continuidade delitiva, mas para fins de aplicação da pena, considera como se fosse apenas um crime. É por ficção jurídica, né? Até porque, na verdade, no crime continuado são vários crimes, que apenas para fins de aplicação da pena, esses vários crimes são considerados como se fosse só um para fins de aplicação da pena. Beleza? Show, pessoal. Então, súmula 711 do STF, gabarito de cara, letra A. Beleza? A letra B fala o seguinte, ó, as penas de multa devem ser aplicadas distinta e integralmente. Pessoal, cuidado. Por quê? Se você abrir lá no artigo 72 do Código Penal, lá realmente fala isso, que as penas de multa, né, no que tange a matéria concurso de crimes, as penas pecuniárias, que são as penas de multa, elas realmente devem ser aplicadas de forma distinta e integralmente, ou seja, as penas de multa devem ser somadas. Só que nós temos uma observação muito importante, pessoal, que é o seguinte, hoje o entendimento do STJ é no sentido de que o artigo 72, ele só se aplica tão somente ali ao concurso material e ao concurso formal de crimes. Por quê? Porque quando nós falamos em crime continuado ou continuidade delitiva, né, ali realmente o agente pratica vários crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, mesmas condições de lugar, mesma forma de execução e outras semelhantes. Realmente, são vários crimes da mesma espécie, são vários crimes, só que para fins de aplicação da pena, presta atenção, unicamente para fins de aplicação da pena, por ficção jurídica, eu vou considerar esses vários crimes como se fosse apenas um crime que foi repartido aí em várias vezes, né? Então, na verdade, para fins de aplicação da pena é como se fosse só um crime. Veja, se para fins de aplicação de pena privativa de liberdade é como se fosse só um crime, para fins de aplicação de pena de multa também, pena pecuniária, hoje o entendimento da STJ é que também vai ser considerado, né, para fins de aplicação de pena de multa como se fosse apenas um único crime. E aí, nesse caso, como o sistema que é adotado lá no artigo 71 do Código Penal, na continuidade delitiva, no crime continuado, é o sistema da exasperação da pena, né? Considerando que é considerado para fins de aplicação de pena como se fosse apenas um único crime, nesse caso, a exasperação da pena também vai ser considerada para a aplicação da pena de multa, e não só para a pena privativa de liberdade. Por isso que as penas de multas, no caso específico do crime continuado ou continuidade delitiva, não vão ser aplicadas de forma distinta integralmente, ou seja, não vão ser somadas. Nós vamos aplicar o sistema da exasperação da pena. Apenas, isso é uma exceção aí
Importante você ter que aprender do STJ específica para o crime continuado. No concurso material e formal de crimes, adota-se perfeitamente o artigo 72 do Código Penal, que lá, sim, as penas de multas devem ser aplicadas distinta, integralmente, ou seja, elas são somadas, né? Aplica aí o cúmulo material, elas são somadas, beleza? Show? Que não é o caso do crime continuado. Então, por isso que essa está errada. A letra C. Não se admitirá a suspensão condicional da pena. Pessoal, cuidado, pessoal. Cuidado. Não se admitirá a suspensão condicional da pena? Não, pessoal. Veja, no crime continuado, pessoal, com o sistema da exasperação, se com o sistema da exasperação nos crimes continuados, se cumprir os requisitos da suspensão condicional da pena, né, cumprir os requisitos, da mesma forma se aplica o sursi penal, sim. Então, vamos imaginar que o sujeito praticou vários crimes da mesma espécie, vários crimes, enfim, né, nas mesmas condições de tempo, lugar, forma de execução, outros semelhantes, cumpriu todos os requisitos aí do crime continuado, né, e fazendo o cálculo da exasperação da pena, no final, a pena do agente, vamos imaginar, por exemplo, que não ultrapassou os 2 anos, foi uma pena ali, por exemplo, de 1 ano e meio, enfim, foi até 2 anos nesse caso. E cumpridos os demais requisitos do sursi penal. Mesmo no crime continuado, se cumprir os requisitos da suspensão condicional da pena, é possível sim. Aqui falou que não se admitirá, depende da situação. Depende se vai passar dos 2 anos ou não. Aí depende da situação. Mas não se admitirá, tá errado. Admite se cumprir os requisitos legais do artigo 77 do Código Penal. No nosso Código Penal, adotou a teoria da unidade real? Não, pessoal. Adotou qual teoria? Teoria da ficção jurídica. Lembra que no crime continuado, então, o agente realmente pratica verdadeiramente, realmente, ele pratica vários crimes da mesma espécie. São vários crimes. Contudo, para fins de aplicação da pena, eu considero como se fosse apenas um único crime por ficção jurídica. Por ficção jurídica. Por isso que adotou-se a teoria da ficção jurídica e não da unidade real. Realmente, pessoal, então, gabarito aqui, letra A. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Vamos agora para a questão de número 10, que fala o seguinte, ó. Sobre o Instituto do Livramento Condicional, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. Fala o seguinte, letra A. Para sua concessão, é de rigor que o condenado não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses. Pessoal, de cara, já é a letra A. Um dos requisitos do livramento condicional, realmente, é que o agente não tenha praticado falta grave nos últimos 12 meses. Um dos requisitos. Temos mais, mas esse aqui tá dentro. Então, realmente, letra A. Vamos ver, ó. Deverá ser revogado no caso de nova condenação à pena privativa de liberdade, ainda que a adesão esteja sujeita a recurso? Não, pessoal. Tem que ser uma condenação definitiva, com trânsito em julgado, né? Letra C. É cabível para as penas restritivas de direitos e as penas pecuniárias? De forma alguma, pessoal. Vamos se lembrar que o livramento condicional, livramento condicional, né? O livramento condicional, ele é cabível para, ali nas condenações, apenas privativas. Somente para as penas privativas de liberdade, cuja pena ali, que o agente tenha sido condenado, foi uma pena de 2, né? Igual ou superior a 2 anos, mas tem que ser apenas privativo de liberdade. Não se admite livramento condicional para as penas restritivas e pecuniárias, beleza? E D. Obriga o recolhimento do egresso ao seu local de moradia em horário determinado? Pessoal, obriga não. Obriga não. A depender das hipóteses, nós temos as condições, né? As condições vão ser aplicadas, mas aqui não tem uma condição específica obrigatória que necessariamente ele vai ter que ser recolhido aí no seu local de moradia em horário determinado. Não. Obrigatoriamente essa condição específica não está lá no livramento condicional, beleza? Show? Então, realmente, gabarito letra A. Vamos lá, agora questão de número 11, que fala o seguinte, olha só. O acusado Tírcio da Silva possui condenação anterior, ó, com trânsito em julgado, ocorrido durante outro processo em curso, por novo crime, posterior ao primeiro. Então, veja, ele foi condenado com trânsito em julgado, ele foi realmente condenado, ó, com trânsito em julgado, ou seja, condenação definitiva, durante outro processo em curso, ó, por novo crime. Só que esse novo crime foi posterior ao primeiro. Diante disso, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, deve... E aí, pessoal, nesse caso, ele vai ser considerado como réu reincidente? Não, pessoal, por que não? Porque, primeiro, para uma pessoa ser considerada como réu reincidente, com base lá no artigo 63 do Código Penal, primeiro, ele tem que ter sido condenado, ali, por exemplo, por um crime, com trânsito em julgado, condenação definitiva, e presta atenção, depois dessa data que ele já foi condenado com trânsito em julgado, ele tem que praticar um novo crime. Então, esse novo crime que ele pratica, necessariamente tem que ser praticado depois que ele já foi lá no passado condenado, né, ali, pelo crime com trânsito em julgado, que não foi o caso da questão. É claro, o fato dele ter sido condenado aí por esse crime
por esse novo crime, né? Durante esse outro processo. O fato de ele ter sido condenado com transjugado, isso gera o quê? Maus antecedentes. Ele é portador de maus antecedentes porque foi condenado por esse crime com transjugado, maus antecedentes. Mas ele não é reincidente por quê? Porque esse crime não foi praticado, ele não foi praticado depois que ele já tinha sido no passado condenado pelo crime com transjugado, né? Pelo crime com trânsito em julgado, beleza? Então, qual que é o gabarito? Vamos lá, ó. Então, a letra A fala o seguinte: deve elevar a pena em segunda fase da dosimetria, pois é reincidente? Não, ele não é reincidente. Deixe de elevar a pena em razão do crime anterior? Não, também não. C. Vamos ver a C, ó. Elevar sua pena na primeira etapa, já que tem maus antecedentes? Sim. Aí ele foi condenado transjugado, tem maus antecedentes. Elevar a pena na terceira fase pela causa de aumento da pena? Também não. Então, pessoal, realmente aqui ele vai aumentar a pena lá na pena, como pena base, como maus antecedentes, lá na pena fase da dosimetria da pena, beleza? Show? Vamos lá, gabarito letra C, então. Questão de número 12, que fala o seguinte, ó, 12. Considera-se documento suficiente para a comprovação dos maus antecedentes do acusado. Vamos lá. A. Folha de antecedentes. Folha de antecedentes vale? Sim, com certeza. Mesmo sem a indicação do trânsito em julgado da condenação anterior? Pera aí se não tem o trânsito em julgado, como que vai julgar? Se não tem a indicação do trânsito em julgado, como que vai gerar maus antecedentes? Aí não pode, né? Pessoal, inclusive, vamos relembrar daquela súmula do STJ, a súmula 444 do STJ, que declara que, obviamente, o juiz ele só pode aumentar, ele só pode agravar a pena base do réu no que tange aos antecedentes se ele já foi condenado criminalmente com trânsito em julgado. Por isso, inquéritos policiais, ações penais em curso não têm o condão de elevar, de agravar a pena base do réu. Por quê? Porque ele só pode realmente ser portador de maus antecedentes se ele foi condenado criminalmente com trânsito em julgado, condenação definitiva. O sujeito pode ter 100 processos criminais em curso, inclusive com 100 sentenças que ainda estão em grau de recurso. O cara pode ter várias condenações, vários inquéritos policiais, várias ações penais em curso, inclusive com condenações, mas se essas condenações ainda estão pendentes de recurso, se ainda não transitarem julgados, o agente ele ainda não pode ser considerado como portador de maus antecedentes ao teor da súmula 444 da STJ, beleza? Então, essa primeira está errada. B. O registro em certidão de ações penais ainda que em andamento também não, né, pessoal? C. Folha de antecedentes, ok, com a indicação da data do trânsito em julgado da condenação anterior. Perfeito, pessoal. Realmente, é isso mesmo, gabarito letra C. E D. O registro em certidão de inquéritos policiais em andamento? Também não, pessoal. Súmula 444 da STJ, beleza? Inquéritos policiais e ações penais em curso, nesse caso, não podem agravar a pena base do réu. Somente se o sujeito já foi condenado com trânsito em julgado, criminalmente falando, trânsito em julgado. Condenação definitiva, beleza? Em folha de antecedentes, para realmente aí o juiz aumentar a pena base dele. Vamos lá. Então, aqui, gabarito letra C. Vamos lá. Agora, questão de número 13, né? A questão anterior foi a 12, agora a questão número 13. Vamos lá, ó. É considerada causa impeditiva da prescrição. Vamos lá, causa impeditiva da prescrição. Vamos lá. O cumprimento de pena no exterior? Sim, pessoal, sim. Vamos relembrar que quando o sujeito está cumprindo pena no exterior, é uma causa impeditiva. A prescrição não vai correr. Não vai correr enquanto o sujeito estiver cumprindo pena no exterior. É uma causa impeditiva realmente da prescrição. Então, realmente, de cara já é a letra A. Vamos ver as demais que estão erradas, ó. B. Recebimento da denúncia. Decisão que confirma a pronúncia e reincidência, pessoal. Todas essas demais são o quê? São causas interruptivas da pressão. Interruptivas e não impeditivas. Portanto, gabarito realmente letra A. Beleza? Vamos lá. Agora questão de número 14, que fala o seguinte, ó. No caso de condenação do agente por 2 roubos qualificados em concurso formal, em relação à pena pecuniária, é correto afirmar. Então, a pena pecuniária aqui é a pena de multa, né? Em relação à pena de multa, a pena pecuniária, é correto afirmar que... E aí, pessoal, vamos relembrar. No caso, pessoal, da pena de multa, uma das multas deve ser aumentada de 1/6 até metade? Não, pessoal, errado. B. As multas devem ser somadas? Pessoal, perfeito, gabarito letra B. Deve ser aplicada a multa de um dos crimes? Não. A multa deve ser acrescida do triplo? Também não, pessoal. Pessoal, vamos se lembrar que, com base lá no artigo 72 do Código Penal, no que tange a matéria concurso de crimes, as penas são aplicadas, pessoal, as penas de multa são aplicadas de forma cumulativa, elas são somadas. Agora, o Código Penal, ele trabalha essa questão, né? Ele trabalha essa questão para todas as espécies de concurso de crimes, mas, como eu já disse para você, nós temos o entendimento
o jurisprudencial do STJ excepciona essa regra especificamente para o crime continuado. Crime continuado, mesmo para a pena de multa, aí elas não são somadas. Aplica a exasperação da pena, como eu já te expliquei, beleza? Show? Mas essa regra do artigo 72 continua sendo aplicadas tanto para o concurso material, bem como para o concurso formal de crimes. As penas de multa devem ser somadas, beleza? Show? Portanto, o gabarito realmente aqui, letra B. Vamos lá, agora questão de número 15, que fala o seguinte, ó. No caso de réu condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, na fixação da pena em relação ao aumento pelas majorantes, é correto afirmar. E aí, pessoal, quando uma pessoa, ela responde na parte especial do Código Penal por várias majorantes, o que o juiz pode fazer? Vamos relembrar, pessoal, aqui, pessoal, nós temos uma regra prevista lá no artigo 68, parágrafo 1 do Código Penal. O que acontece, pessoal? Quando especificamente o agente, ele responde por várias majorantes, 2 ou mais majorantes previstas na parte especial do Código Penal, o que o juiz pode fazer? O juiz pode, nesse caso, o juiz pode, uma faculdade, não é uma obrigatoriedade, mas é uma faculdade, discricionalidade. O juiz pode, ele pode fazer o quê? Ao invés de aplicar todas as majorantes, nesse caso são 2, né? Aqui, né? No crime de roubo da questão, arma de fogo aqui e concurso de agentes. Nesse caso, ao invés de o juiz aplicar as 2, o juiz pode apenas aplicar aquela que mais aumente. Isso também vale para as minorantes. Tanto para as majorantes como para as minorantes, causas de aumento e causas de diminuição, que são aplicáveis lá na terceira e última fase da dosímetria da pena, quando nós temos várias majorantes ou várias minorantes na parte especial, na parte dos crimes, na parte especial do Código Penal, o juiz, ao invés de aplicar todas elas, o juiz pode apenas aplicar apenas uma delas, a que mais aumente, se for majorante, ou a que mais diminua, se for uma minorante. Mas cuidado, se for da parte especial. Porque se o agente ele incorreu em várias majorantes ou minorantes da parte geral, todas elas sempre devem ser aplicadas. Então, se for da parte geral, o agente tem 2, 3 majorantes, aplicam-se todas. Se forem minorantes, aplicam-se todas minorantes também. Beleza? Essa regra de juiz poder aplicar apenas uma majorante, a que mais aumenta, ou apenas uma, a que mais diminua, só vale para a parte especial, com base em regra esculpida lá, né? Regra prescrita lá no parágrafo único do artigo 68 do nosso Estatuto Penal. Beleza? Vamos lá então, ó. Então, nesse caso, ó, A, deve-se, em qualquer hipótese, aplicar os 2 aumentos? Deve-se não. B, deve-se, em qualquer hipótese, aplicar a que menos aumente a pena? Deve-se também não. Ó, pode-se aplicar somente a que mais aumente a pena? Pode, sim. Pode, não quer dizer que ele vai fazer isso, mas é uma faculdade. Ele pode, sim, realmente só escolher uma, aquela que mais aumente a pena, realmente. Então, gabarito letra C. E a letra D, pode-se aplicar a que menos aumente a pena? A que menos aumente, não. Se for para ele escolher menos, não. Se for para ele escolher apenas uma, obviamente tem que ser a que mais aumente, visto que ele já está, ao invés de aplicar todas, ele está aplicando apenas uma. Aí, nesse caso, se for para aplicar só uma, aí tem que ser a que mais aumente ou a mais diminua. Nesse caso dessa questão, como eram majorantes, a que mais aumente. Gabarito realmente aqui, letra C. Beleza, pessoal? Lembrando mais uma vez, ó, qualquer dúvida, se durante as questões, nós temos mais questões ainda, mas se porventura ficou alguma dúvida nas questões anteriores até agora, pode mandar lá no meu Instagram. Conta comigo, pessoal. Tô à disposição de vocês aqui, beleza? Só lembrando, ó, qualquer dúvida, pode mandar lá, ó, penal.aulas. Qualquer dúvida, manda um direct lá, conta comigo aí, rumo à sua aprovação. Beleza? Vamos lá, questão agora de número 16, que fala o seguinte, olha só. Acerca do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, é correto afirmar. Letra A, tratando-se de condenação, olha só, tratando-se de condenação por crime hediondo ou equiparado, o regime inicial será obrigatoriamente fechado? Pessoal, obrigatoriamente não. Inclusive, se você abrir lá na Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 1990, lá declara que realmente a pessoa que pratica um crime hediondo e parado vai começar no fechado, só que o Supremo já declarou que esse dispositivo é inconstitucional. Por quê? Porque viola o princípio constitucional da individualização da pena. Não é porque vários agentes, todos eles praticaram um crime hediondo ou equiparado, que todos vão começar no regime fechado. Por quê? Porque isso, obviamente, violaria o princípio constitucional da individualização da pena. A pena é individualizada. Por exemplo, às vezes, 3 agentes praticaram o mesmo crime hediondo.
Os três, vamos imaginar que os três são primários. Um pegou a pena, por exemplo, sei lá, de 5 anos. Ele é primário? Regime semiaberto. Imagine que o outro pegou uma pena de 4 anos, uma pena até 4 anos, por exemplo, regime aberto. Ou o outro pegou uma pena de 9 anos, regime fechado. A pena ela é individualizada, entendeu? Então não é porque todo mundo praticou um crime ou equiparado que necessariamente todos vão começar no fechado. A pena ela é individualizada lá na dosimetria da pena. Show? Vamos lá, questão B, assertiva B, né? A assertiva B fala o seguinte, ó. É inadmissível a adoção do regime inicial semiaberto aos reincidentes, ainda que condenados a pena igual ou inferior a 4 anos e favoráveis circunstâncias judiciais. Pessoal, é inadmissível não, é admissível, pessoal, inclusive entendimento simulado do STJ. Súmula 269 do STJ. Essa súmula diz que o juiz, ele pode sim, o juiz pode fixar o regime prisional semiaberto, desde que cumprido 2 requisitos. Primeiro, que a pena aplicada pelo juiz. E, obviamente, pessoal, apesar de essa súmula não falar expressamente, obviamente, ela está tratando de crimes cuja pena seja de reclusão. Até porque, se uma pessoa pratica um crime cuja pena seja de detenção, essa pessoa não pode começar no regime semiaberto. Começar no regime semiaberto, não. Ok? Iniciar em regime semiaberto, não. É claro que depois que ela já cumpriu no semiaberto, a depender das circunstâncias, ela pode até regredir pro fechado. Mas começar o regime iniciar no semiaberto, não. Então, iniciar no regime, fechado, né? Iniciar. Quando uma pessoa pratica um crime que tem pena de detenção, ela só pode ali, se for em relação às penas privativas de liberdade, ela pode começar ou no aberto ou no semiaberto. Jamais ela nunca, e é nunca mesmo, ela não pode nunca, jamais, iniciar em regime fechado. E regime fechado, aí tem que ser pena de reclusão. Penas de reclusão a gente pode iniciar em regime fechado, semiaberto ou aberto. Então, obviamente, apesar de o STJ nessa súmula não ter colocado de forma explícita, né, que seria para pena de reclusão, obviamente se trata de crimes que o agente praticou que tem pena de reclusão, porque aí há a possibilidade de o agente começar no regime fechado. E aí, se o agente então praticou um crime cuja pena seja de reclusão, nesse caso, veja, se ele for reincidente, se a gente abrir lá no artigo 33 do Código Penal, o reincidente que praticou um crime cuja pena seja de reclusão, qual que é a regra? A regra é que ele vai começar em regime fechado. Só que o STJ, pessoal, suavizou, excepcionou essa regra. O que ele falou? Olha, ele falou assim, peraí. Olha, seguinte, se esse reincidente, se ele for condenado, se o juiz lá na dosimetria aplicou uma pena para ele foi condenado a uma pena até 4 anos, não pode passar, até 4 anos, e as circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal, se elas forem favoráveis, cumprido esses 2 requisitos, o juiz pode fixar o regime prisional semiaberto. É admissível, nesse caso, o regime prisional semiaberto, mesmo ao réu reincidente. Beleza? Ficou claro para você? Então, nesse caso, é admissível, súmula 269 do STJ. Aqui falou que é inadmissível, por isso que está errada. Questão assertiva letra C. Na pena de detenção, sendo favoráveis às circunstâncias judiciais e situando-se a pena acima de 4 anos, pode o juiz fundamentadamente impor o regime inicial fechado? Jamais, pessoal. Mais uma vez, se uma pessoa praticou um crime cuja pena seja de detenção, ela jamais pode começar no fechado. Ela sendo condenada a uma pena privativa de liberdade, ou ela vai começar no aberto, ou, na pior das hipóteses, regime semiaberto. Não pode começar no fechado jamais. Beleza? Show? Então, pessoal, aqui só pode ser a letra D, né? Vamos ver o que fala a letra D? Só pode ser, né? Fixada a pena base, no mínimo, o regime inicial, olha só, o regime inicial não pode ser mais gravoso do que aquele cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Pessoal, certíssimo. Inclusive também entendimento aí do STJ. Se você quiser anotar, súmula 440 do STJ, que entende justamente sobre isso. Se o réu, ele é ali, lá nas circunstâncias, né? Se a pena base, lá nas circunstâncias judiciais do artigo 59, se a pena base já foi aplicada no mínimo, o regime inicial nesse caso, ele não pode ser mais gravoso do que aquele cabível ali em razão da sentença imposta apenas com base na gravidade em abstrata, apenas com base na gravidade abstrata lá daquele crime especificamente. O juiz não pode, nesse caso, aplicar um regime mais gravoso daquele permitido aí em lei com base apenas na gravidade em abstrato do crime, né, com base na súmula 444 do STJ, tendo em vista que as circunstâncias judiciais lá do artigo 59, as circunstâncias foram favoráveis para ela, né? Elas foram favoráveis ou podem ter circunstâncias ali que eventualmente foram neutras, né? Foram neutras, mas o fato é o seguinte, a pena foi aplicada no mínimo legal. Se foi aplicado no mínimo legal, o juiz não pode aplicar um sistema mais gravoso do que aquele que é permitido em lei, com base apenas na gravidade em abstrato do delito. Beleza? Súmula
440 do STJ, importante para sua prova. Gabarito, então, realmente aqui, letra D. Vamos lá, mais questões, ó. Questão 17 fala o seguinte: a respeito do crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal, é correto afirmar que... Vamos lá, pessoal, essa questão especificamente está misturando a parte especial com a parte geral, porque está falando do crime de extorsão, mas está falando sobre se é crime formal, material e tal, por isso que eu coloquei ela aqui. Vamos lá, letra A, fala o seguinte, ó. A extorsão é crime formal, consumando-se independentemente da obtenção da vantagem pretendida pelo agente. Pessoal, perfeito, é isso mesmo. Inclusive, entendimento simulado aqui do STJ, súmula 96 do STJ. Pessoal, vamos só separar? Vamos relembrar a diferença entre crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta? Vamos relembrar, pessoal, que nos crimes materiais, o tipo penal descreve uma conduta e descreve também um resultado naturalístico. E para fins de consumação desses crimes, é necessário que o agente pratique a conduta e também sobrevenha o resultado. Beleza? Do outro lado, os crimes formais, também chamados de crimes de consumação antecipada ou resultado cortado, nesses crimes o tipo penal também descreve uma conduta e também um resultado naturalístico. Só que nesses crimes, nos crimes formais, esses crimes se consumam apenas com a prática da conduta. Praticou a conduta, o crime já se consumou. O resultado naturalístico pode até acontecer, pode até se verificar, pode até ocorrer, mas ele não é necessário para fim de consumação. Como, por exemplo, aqui, crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Então, no crime de extorsão, o agente, no momento que ele começa ali, por exemplo, a ameaçar a vítima, né, ali para que ela faça um Pix na conta dele e a vítima já começa ali a entrar no aplicativo para fazer o Pix. Nesse momento que a vítima já começou a fazer o que ali o sujeito meliante está exigindo dela, nesse caso o crime já se consumou. Independentemente, vamos imaginar que ali segundos depois a polícia chega, no momento que ela ia fazer o Pix, mas ele não consegue, ela acaba não fazendo, que a polícia chegou, prendeu ele e ele não obteve essa vantagem devida. Essa vantagem devida não é necessária para fim de consumação, tendo em consideração, tendo em vista que o delito de o crime aqui de extorsão, ele é um delito formal. Por isso, o resultado naturalístico, a obtenção da vantagem devida pode acontecer. Pode acontecer, mas não é necessária para fim de consumação por se tratar desse crime um crime formal. Beleza? E do outro lado, para encerrar, nós temos os crimes de mera conduta. Crime de mera conduta é aquele que o tipo penal só descreve a conduta, não descreve um resultado, não há o que se falar, não descreve um resultado naturalístico e, portanto, esses crimes, eles se consumam com a prática da conduta. Não há o que se falar, né? Ali do tipo penal, descrição, o tipo penal não prevê um resultado naturalístico, só descreve uma conduta. É a pessoa praticou a conduta, o crime se consumou, né? E nesse caso, então, aqui do extorsão, um crime formal. E aí fica mais fácil de responder as outras. Por quê? Ó, então, realmente, a gabarito letra A, súmula 96 do STJ. A letra B fala o seguinte, ó, a extorsão é crime material. Já começou errado. Não é material, né? É formal. A extorsão se distingue do roubo pelo fato de que, na extorsão, o concurso da vítima ser desnecessário, não, pessoal. Ele é necessário para a obtenção pelo agente da vantagem pretendida. É necessário. O que diferencia justamente, né, o crime de roubo e no crime de extorsão é que no crime de roubo, a colaboração da vítima é desnecessária. A vítima pode até colaborar. Então, por exemplo, se o sujeito chega para a vítima no meio da rua, fala, ó, passa a bolsa, senão eu te mato. Se a vítima colaborar e passar a bolsa ou não, o agente tem meios para arrancar a bolsa dela? Tem. O sujeito pode agredir ela, chutar ela e pegar a bolsa e sair correndo. Independentemente se ela vai colaborar ou não. No crime de extorsão, não. O crime de extorsão, a colaboração da vítima é necessária, é indispensável. Então, por exemplo, o sujeito chega para a vítima e fala assim, ó, faz o Pix na minha conta agora. Transfere esse valor para minha conta, faz o Pix, senão eu te mato. Se a vítima falar assim, não vou transferir. O sujeito não sabe a senha dela, como é que ele vai... Ele não sabe a senha para entrar no aplicativo, a senha ali para transferir o dinheiro, como é que ele vai fazer? Não tem como, entendeu? Nesse caso, ele precisa da colaboração da vítima. Por isso que esse crime é de extorsão e não roubo. Ficou claro para você? Então, realmente, no crime de extorsão, a colaboração da vítima é indispensável, é necessária. O que distingue isso em relação ao roubo, que no crime de roubo a colaboração da vítima não é necessária. Pode ocorrer, mas não é necessária, beleza? Então, aqui, realmente, essa está errada. Que aqui falou que é desnecessário, o concurso da vítima, não, é necessário. E D, se o agente pratica em um mesmo contexto, e contra a mesma vítima, ó, crime de roubo e extorsão, haverá continuidade delitiva entre os dois crimes? Não, pessoal, tá errado, não é continuidade delitiva. Nesse caso, inclusive, entendimento do STJ. Nesse caso, se no mesmo contexto ali, contra a mesma vítima, o agente ali praticou um roubo, praticou crime de roubo, e depois praticou crime de extorsão, nesse caso ele vai responder por esses dois crimes em concurso material de crimes, concurso material, e não continuidade delitiva. Beleza? Show? Vamos lá, pessoal. Então, o gabarito aqui realmente, letra A. Letra A. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão aí
para você que está estudando aí para o concurso, né, 192 da magistratura, né? Vamos lá, olha só. Última questão, que fala o seguinte, ó. Tratando-se de crime que envolva violência doméstica ou familiar contra a mulher, pode ser aplicada ao condenado por tal delito, caso presentes os requisitos próprios do Instituto. Vamos lá, suspensão condicional da pena, transação penal, suspensão condicional do processo ou princípio da insignificância. Pessoal, nesse caso, pessoal, qual desses institutos pode ser aplicado ali para o sujeito que praticou violência doméstica ou familiar contra a mulher? Pessoal, é a chamada suspensão condicional da pena. Por que os outros não podem? Pessoal, vamos lá, os outros não podem por quê? Se você abrir lá na Lei Maria da Penha, lá declara que na Lei Maria da Penha não se aplica nenhum dispositivo da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais, enfim. Na Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, lá nós temos alguns institutos despenalizadores. Nós temos, por exemplo, a composição dos danos civis, né, a composição, o acordo ali do autor, o autor do fato, a vítima e tal. Nós temos a transação penal, que já é um acordo realizado com o Ministério Público, ou a suspensão condicional do processo, que é o sursi processual, que também é um acordo ali, né, que, na verdade, a suspensão condicional do processo, prevista lá no artigo 89, o Ministério Público pode propor esse acordo ali, né? Mas aí nós temos os requisitos legais lá do artigo 89, enfim. Então, nós temos alguns institutos despenalizadores na Lei 9.099/95, né? Suspensão condicional do processo, transação penal, né? Composição dos danos civis, aquela coisa. Esses institutos, eles não se aplicam nenhum deles na Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela é clara, ela é taxativa. Não se aplica nenhum dispositivo da Lei 9.099 de 1995, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. E aí, pessoal, nesse caso, então a gente já elimina a transação penal e a suspensão condicional do processo que estão previstos na Lei 9.099. Professor, e o princípio da insignificância? Pessoal, o princípio da insignificância também não se aplica aí nos crimes aí praticados, né, com violência doméstica ou familiar contra a mulher. Entendimento, inclusive, simulado do STJ. Não se aplica princípio da insignificância aí nos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, pessoal. Então só cabe qual? Sursi, pessoal. O que é o sursi penal, né? Suspensão condicional, sursi penal, suspensão condicional da pena. Qual pena? Pena privativa de liberdade, né, pessoal? Lá do artigo 77 do Código Penal. Veja, ainda que o agente tenha praticado uma infração, um crime com violência ou grave ameaça àquela mulher, né, envolvendo aí violência doméstica familiar contra a mulher, nesse caso é possível sim. Veja, por que é possível? Primeiro porque no artigo 77 do Código Penal, lá não tem o requisito crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Não tem esse requisito, não tem esse requisito. E segundo, pessoal, por quê? Porque a Lei Maria da Penha não veda, não proíbe o benefício da suspensão condicional da pena. Isso quer dizer que qual que hoje é o entendimento? O entendimento é no sentido de que se o agente, mesmo que ele praticou um crime envolvendo violência doméstica ou familiar contra a mulher, se ele preencher os requisitos lá do artigo 77 do Código Penal, que são os requisitos da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, suspensão condicional da pena, se ele preencher os requisitos legais, mesmo envolvendo violência doméstica ou familiar contra a mulher, ele faz jus, ele tem direito ao benefício da suspensão condicional da pena, beleza? Esse é um entendimento importante para a sua prova. Portanto, gabarito realmente aqui, letra A, suspensão condicional da pena. Beleza, pessoal? Ó, pessoal, trabalhamos em várias questões, né, aí da VUNESP aí com vocês, né? Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar lá no meu Instagram, penal.aulas. Espero que realmente essas questões tenham esclarecido aí várias matérias da parte geral aí para a sua prova, né? E qualquer coisa, estou à disposição. Desejo para todos vocês uma boa prova, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Ele possa direcionar vocês. Peguem firmes, vai dar tudo certo e qualquer coisa, contem comigo, contem com as minhas orações, contem aqui comigo aqui rumo à sua aprovação, concurso magistral. Estamos aqui com vocês até a aprovação. Até a próxima, pessoal. Valeu, tamo junto.